What's up, friend? How are you doing? Nesse vídeo eu vou ensinar você a como responder as 10 perguntas mais usadas em entrevistas de emprego agora no ano de 2022, onde muita gente está sendo selecionado para principalmente atividades ligadas à TI, mas não somente. E eu não vou dizer o que você tem que falar, mas vou te ajudar a dizer como você tem que falar e responder essas perguntas. Então, a primeira pergunta que a gente tem é essa aqui, que vai ser clássica. Tell me about yourself. Tell me about yourself. Me fala um pouco sobre você. Bom, aqui é claro que você não vai ficar contando quantos filhos você tem, os cachorros que você tem e tudo mais. Você vai direto ao assunto, que é a sua formação, ok? E também a sua atuação profissional. E por essa razão, tome muito cuidado na hora que você for falar sobre a sua graduação, suas especializações, as palavras, os termos, como você vai pronunciar a sua função, a sua formação também, e sobretudo muito cuidado com os números que você vai usar, porque números não admitem desaforo, as datas que você vai mencionar e qualquer número que você for colocar. É muito importante porque esse é o seu cartão de visita, essa é a sua primeira impressão que você vai causar. Portanto, daí vai partir a boa vontade do recrutador ou não para com você. Então essa pergunta é crucial, tá bom? A segunda pode ser uma pergunta como essa: What do you look for in a job? What do you look for in a job? Ou seja, o que você procura no emprego? Observe o seguinte: a menor distância entre dois pontos é a reta. Por essa razão, lembre-se sempre: minus is more. Menos é mais. Seja objetivo, não se enrole, não procure falar o que você não domina. Tenha em mente que você tem que ser entendido pelo entrevistador. Ok? Portanto, você não precisa dar respostas longas, respostas curtas e objetivas, direto ao ponto. Eu procuro isso e aquilo em um trabalho. Ponto. Simples assim. 30 segundos, essa resposta está muito bem respondida. Essa pergunta está muito bem respondida. Fechado? A terceira também, que é muito clássica, né? What are your strengths and weaknesses? Quais são as suas forças e suas fraquezas? Veja, todo mundo tem forças e fraquezas. Você não pode dizer que você não sabe qual a sua fraqueza. Portanto, forças e fraquezas são substantivos. Então, a minha força é a minha organização, a minha fraqueza é a minha preguiça. Sei lá, fale o que você quiser, seja honesto. Mas tenha isso em mente e faça uma autoanálise, que você tem, com certeza, fraquezas e forças para colocar. E, de novo, objetivamente, não fale muito a respeito delas. Fale por que você as tem, né? E como você está trabalhando a sua fraqueza. Ponto. Simples assim. A quarta é muito tranquila também, porém difícil de responder. What's your salary expectation? What's your salary expectation? Qual a sua expectativa de salário? Aqui, veja bem, eu tenho um aluno que foi negociar o seu salário antes de ser perguntado. A pessoa fez essa pergunta para ele, ele falou que ele queria $4.000, mas que poderia dar um desconto de 10%. Não faça isso. Deixa que a empresa então negocie com você. Se você quer dar uma proposta, dê uma proposta dentro do que você pesquisou e sabe que aquela função, aquela position está recebendo no momento. Por essa razão, se quiser negociar, coloca 10% para cima, mas nunca para baixo. Deixa que depois que você for selecionado, a empresa então vai negociar isso com você e vai dar um desconto ou vai dar uma acréscimo, quem sabe. Tá certo? A quinta é uma pergunta bem interessante. Why should we hire you? Why should we hire you? Por que nós deveríamos contratar você? Aqui você tem que ter muito claro o seguinte: você vai dar suas razões, você vai falar dos seus pontos positivos e como você vai poder agregar. Mas entenda o seguinte: você não é um falante nativo e a empresa sabe disso. Ok? Portanto, não procure utilizar slangs, nem phrasal verbs, nem gírias, nem verbos frasais, coisas que você não domina. Utilize aquilo que você domina e não tenha medo de ser formal. A sua função é ser entendido, compreendido e não de mostrar o quanto você domina a língua. Tá certo? Então, por favor, vá direto ao assunto, direto ao ponto, sem enrolação e sem tentar usar coisas de improviso, coisas que você não domina. Porque assim você vai se sentir muito mais à vontade para responder as perguntas. Fechado? A sexta pergunta pode ser essa: Do you prefer working independently or on a team? Você prefere trabalhar independentemente ou em uma equipe? Veja, você está sendo testado aqui os seus soft skills, portanto, sociais. Portanto, ambas as opções para você são boas, correto? Do contrário, não vai dar para trabalhar na empresa. Perfeito? E tenha muito claro o seguinte: você aqui deve responder de maneira tranquila. Ninguém vai testar a sua proficiência vendo que você está falando rápido. Falar rápido não significa ser fluente, tão pouco proficiente. Você tem que falar com correção. Então, articule, abra a sua boca e consiga ser compreendido. Ok?
articule. Isso é fundamental. O nervosismo faz com que a gente fale rápido. Quando a gente fala rápido, a chance de errar é muito maior. Por essa razão, fale lentamente, porque você então vai estar se ajudando a controlar o seu nervosismo, a sua ansiedade e tudo mais que possa atrapalhar. Alright? A sétima. Are you applying for other jobs? Are you applying for other jobs? Você está também se aplicando para outros empregos? Seja franco, se sim ou se não. A empresa sabe que você não está dedicado somente a ela. Tá? Não tem sentido uma pessoa querer trabalhar só numa empresa pro resto da vida. Então, se a resposta é sim ou não, você fique tranquilo. Agora, tenha clareza de que o recrutador não é um professor. Ele não tem orelhas grandes como a minha para poder verificar se você está falando certo ou errado. Então, relaxe. Falar com professores é mais chato, né? Porque eles estão sempre, parece, eles não estão atentos se você está cometendo equívocos ou não. Lembre-se, o recrutador não é um teacher, não é um professor. E, às vezes, até pode ser que não seja um falante nativo. Ele está desempenhando a função dele. Ele pode trabalhar para uma empresa de recursos humanos, que é um outsourcing, que é, então, terceirizada. Então, relaxe, você não está falando com o professor, você está falando com o recrutador. A oitava, how do you see this company? How do you see this company? Ou seja, como você vê essa empresa, a empresa que você quer trabalhar. Eles querem saber se você tem informações sobre a empresa. É claro que você vai ter que fazer uma pesquisa prévia para entender, saber onde é que você está querendo pôr os seus pés. E aqui um detalhe, quando qualquer dessas perguntas que eu fiz para você, se você quiser colocá-las no papel, coloque lá a primeira resposta curtinha. Depois você vai olhar aquela sua primeira resposta curtinha e vai tentar ampliando aos pouquinhos, little by little. Procure aumentar e melhorar as suas frases, tá? Com a ajuda do Grammarly, por exemplo, que é um aplicativo em que você pode escrever e ele vai dizer se está correto ou não está correto, da forma que você vai então ampliando, crescendo a sua resposta, não muito longa, você não vai falar e dar discurso, mas que você possa ter respostas mais longas e, fundamentalmente, você vai escrever não para memorizar, mas sim para ter uma referência para você poder utilizar na sua memória quando a pergunta for feita. Certo? A nona pergunta, why did you leave your last job? Why did you leave your last job? É uma pergunta complicada, você pode ter sido demitido ou simplesmente ter saído do trabalho. Independente do que seja, seja honesto e franco, porque essa informação pode ser consultada pelo recrutador, tá? Sem mentiras, sem mentiras. E aqui um detalhe interessante, você começou a escrever as suas respostas no papel, ok? E aí então você vai bancar agora, fazer o método do maluco. Você vai, depois que você fez as suas respostas, você vai fazer as perguntas para você mesmo. E você vai respondê-las, mas sem memorização. Se você procurar memorizar respostas e você não vai conseguir memorizar todas as perguntas que você vai poder querer responder, então ajude-se, não memorize. Você tem que entender o que você está falando, certo? E soltar. E por essa razão você precisa de ensaio. As entrevistas reais vão ser um ensaio, mas você pode fazer o seu próprio ensaio na sua casa. E uma dica para os seus ensaios: grave os seus ensaios, grave o vídeo e analise como você está fazendo a pergunta, né? Para poder também memorizar a pergunta, mas memorizar e acompanhar a pergunta, entender a pergunta, mas fundamentalmente como você vai de maneira fluida dar as suas respostas. Analise, avalie e ensaie, ensaie, ensaie. E para fechar a pergunta, what is your biggest dream? What's your biggest dream? Qual o seu maior sonho? Veja, as pessoas não gostam de gente gananciosa, mas sim de pessoas ambiciosas. Então, mostre que você tem grandes sonhos, como, por exemplo, conseguir essa vaga que você está aplicando. Tá? E o fundamental para tudo isso que eu falei para você até agora, que eu selecionei 10 perguntas, mas você tem várias fontes de perguntas padrão para você explorar na web, basta procurar. E para todas elas vale tudo o que eu falei. Procure anotá-las, procure não memorizá-las, ensaiá-las e estar preparado para compreendê-las. E não esqueça, sua função é ser objetivo, franco, rápido, sem pressa, ok? Para que você possa então ser compreendido e causar uma boa impressão e finalmente conquistar então a sua vaga internacional. Que tal? Bem, meus queridos, eu espero ter ajudado de alguma forma você a dar esse passo, que é um passo fantástico e que é possível para muita gente. Basta se preparar para ele. Se você tiver qualquer pergunta em que eu possa ajudar, novamente, deixa aqui embaixo nos comentários. Assim também como se você gostou, se você tiver um crítico, um elogio, qualquer coisa que você queira falar comigo, eu adoro quando você fala comigo. Ok? Thank you very much for watching this video, my dear friend. Once again, good luck, okay, and God bless. Bye-bye. Now.